Na vida adulta, muita gente acredita que as suas capacidades já estão definidas. Pensam que se não tiveram sucesso em uma área é porque não nasceram para isso, ou que se não aprenderam até aqui, não aprenderão mais. Esse tipo de visão é o que Carol Dweck chama de mentalidade fixa. E no livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, ela mostra como essa ideia limita e apresenta uma alternativa mais útil, a mentalidade de crescimento. Vamos ver juntos o que cada uma significa e como afetam o trabalho, os relacionamentos, a forma de lidar com o fracasso e o desenvolvimento pessoal. Estamos vivendo um período de instabilidade e mudanças rápidas. Profissões inteiras são transformadas por novas tecnologias. Os relacionamentos pedem mais maturidade emocional e a saúde mental virou um dos principais pontos de atenção na vida adulta. E neste contexto, o livro de Carol Dweck continua atual porque traz uma base simples para entender desafios. Ele mostra que não é o talento inicial que define o futuro, mas sim a maneira como lidamos com críticas, obstáculos e aprendizados. Quando falamos em mindset, nós estamos falando de duas formas de ver as nossas capacidades. A primeira é a mentalidade fixa, baseada na ideia de que inteligência e talento são permanentes, são cristalizados, rígidos. E quem pensa assim acredita que nasceu com um nível definido de habilidades e que pouco pode mudar ao longo da vida. Esse tipo de visão leva a evitar riscos, ter dificuldade com críticas e a desistir diante das primeiras barreiras. A segunda é a mentalidade de crescimento. Aqui a lógica é diferente. Qualquer habilidade pode ser desenvolvida com esforço, prática e boas estratégias. Pessoas com essa visão entendem os erros como parte do processo e se mantêm mais abertas a experimentar novas possibilidades. Carol Dweck ela chegou a essas conclusões depois de décadas de estudo. Em pesquisas com estudantes, por exemplo, ela percebeu que aqueles que confiavam no esforço apresentavam resultados mais consistentes com o tempo. O que realmente determina quem avança não era a nota em testes de inteligência, mas a forma como eles encaravam os desafios. Essa lógica começou nas pesquisas em sala de aula, mas vai muito além. A maneira como nós entendemos as nossas capacidades influencia diretamente nossas escolhas no trabalho, a forma de lidar com relacionamentos e também o desenvolvimento pessoal. Agora que entendemos o que significa cada tipo de mindset, nós podemos observar como eles aparecem no dia a dia. Vamos começar pelo trabalho e pela carreira. Áreas em que essas diferenças entre essas mentalidades fixa e de crescimento ficam muito evidentes. No trabalho, a mentalidade fixa aparece no medo de ser visto como incapaz. Adultos com esse perfil evitam feedbacks, repetem apenas o que já dominam e se incomodam com o sucesso dos colegas. Isso leva à estagnação. Já a mentalidade de crescimento abre espaço para aprender, ajustar estratégias e assumir novos desafios. Carol Dweck ela cita líderes que adotaram essa postura e conseguiram formar equipes mais engajadas e criativas. Em vez de competir para provar conhecimento, transformaram o ambiente em um espaço de desenvolvimento contínuo. Novas tecnologias mudam funções rapidamente e novas competências se tornam necessárias o tempo todo. Sem mentalidade de crescimento, o risco é ficar preso ao passado. Com ela, é possível se reinventar mesmo em etapas mais avançadas da carreira. Se no trabalho a mentalidade define a forma como crescemos ou estagnamos, nas relações pessoais ela determina a forma como construímos vínculos e lidamos com os conflitos. Nos relacionamentos, a mentalidade fixa faz a pessoa acreditar que se a relação é verdadeira, não deveria existir conflito. Problemas passam a ser vistos como sinais de fracasso, o que muitas vezes leva ao afastamento. Já a mentalidade de crescimento traz outra visão.
Conflitos são parte normal da convivência. E a questão principal é aprender a lidar com eles. Carol mostra em suas pesquisas que casais que acreditam nessa possibilidade conseguem atravessar crises com mais resiliência. O mesmo acontece em amizades e relacionamentos familiares. Quando existe abertura para evoluir, os vínculos ficam mais fortes. É essa diferença que explica por que algumas relações acabam no primeiro obstáculo, enquanto outras conseguem enfrentar dificuldades e se tornar mais consistentes. Assim como acontece nos relacionamentos, a forma como reagimos aos fracassos também revela qual mentalidade estamos cultivando. O fracasso faz parte da vida adulta. Pode ser um projeto de trabalho que não deu certo, uma oportunidade perdida ou até mesmo um plano pessoal interrompido. Na mentalidade fixa, o erro é visto como uma prova de incapacidade. Isso gera paralisação, vergonha e desistência. Já na mentalidade de crescimento, o fracasso ele é entendido como um aprendizado. Ele mostra o que não funcionou e ajuda a pensar em novas tentativas e novas estratégias, novas formas de lidar com o problema. Carol, então, no livro, ela mostra em suas pesquisas que tanto atletas quanto estudantes que enxergavam o erro desta maneira conseguiam ter um desempenho melhor ao longo do tempo. O que fazia a diferença não era o talento inicial, mas sim a capacidade de seguir em frente depois dos fracassos. Esse princípio serve para qualquer adulto. A forma como encaramos as quedas define se vamos parar cedo demais ou se nós vamos ajustar o caminho para seguir em frente. E depois de falar sobre fracassos, chegamos a um ponto crítico. A crença de que em determinada idade já não é possível aprender ou mudar. Muitos adultos acreditam que já passaram da fase de aprender. Essa ideia é típica da mentalidade fixa. O livro mostra que não há limite de idade para o desenvolvimento. A capacidade de aprender, ela continua. E o que muda são apenas as condições externas. Isso significa que mudar de área, iniciar um novo hábito ou desenvolver uma habilidade prática continua sendo possível em qualquer fase. A frase "não consigo" precisa ser substituída por "não consigo ainda". Essa pequena alteração de perspectiva abre espaço para a continuidade do crescimento. Em seus estudos, Dweck observou que até mesmo pessoas em estágios avançados na carreira conseguiam se reinventar quando adotavam uma visão de crescimento. O resultado não era apenas profissional, mas também pessoal, trazendo mais satisfação e motivação para o dia a dia. Saber a diferença entre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento não significa que a mudança seja automática. Esse processo exige prática e atenção constante. Mesmo entendendo o conceito, muita gente continua repetindo padrões de mentalidade fixa. O hábito de evitar riscos ou de se defender de críticas não desaparece de uma hora para outra. O primeiro passo é perceber esses momentos, identificar quando surge um pensamento de limitação e trocar por uma visão de crescimento. É a base do processo, notar e trocar. Essa mudança não acontece rápido, mas de uma forma gradual. Aos poucos, nós vamos dominando melhor essa habilidade. Cada escolha reforça um tipo de pensamento. Com o tempo, a mentalidade de crescimento se torna mais natural e passa a guiar as ações do dia a dia. O livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, mostra que a diferença entre estagnação e evolução não está no talento nato, mas na forma como interpretamos nossas experiências. Trabalho, relacionamentos, fracassos e autodesenvolvimento são áreas em que o mindset aparece todos os dias. A mentalidade fixa limita, enquanto a mentalidade de crescimento amplia possibilidades. Não se trata de negar dificuldades, mas de entender que aprender continua possível em qualquer idade. Apresentamos os principais pontos do livro Mindset aplicados à vida adulta. Mostramos como a mentalidade influencia
a carreira, os relacionamentos, a forma de lidar com o fracasso e o desenvolvimento pessoal. E nos próximos conteúdos, cada uma dessas áreas será detalhada com estratégias práticas para desenvolver a mentalidade de crescimento. Inscreva-se no canal, compartilhe esse conteúdo e comente qual aspecto da sua vida você sente mais necessidade de ampliar essa mudança. Esse pode ser o primeiro passo para colocar o conhecimento em prática. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Até o próximo. Até logo.